Graça e paz vos seja multiplicadas pelo conhecimento de Deus e também do Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos iniciando mais uma série de mensagens com o tema O Profeta se firma na oração, e hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Esse é o primeiro vídeo da série. Então, vamos ao estudo de hoje. As visões recebidas por Daniel o deixaram meio atordoado, conforme vimos lá no capítulo 7, do versículo 28 e no capítulo 8, do versículo 27, ou até mesmo doente. E ele confessa que passou por alguns anos pensando muito sobre aquelas visões, pois ele as recebeu no primeiro e no terceiro ano do reinado de Belsazzar, e agora eu chamo a sua atenção porque ele está no ano primeiro de Dário, conforme nós veremos ao ler os versículos adiante. Alguns anos transcorreram e a imagem ainda continuava em sua mente e também em seu coração. E com isso aprendemos que o tempo é de Deus e às vezes queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, na hora em que queremos, mas temos que respeitar, amados, o tempo de Deus. Daniel não desistiu e nem deixou a revelação cair no esquecimento. Ele estava procurando entendimento. É bom quando procuramos ao longo dos anos entender o que Deus nos tem falado através da sua palavra. E aproveito esse momento para dizer algo a vocês que eu julgo assim de muita importância, ao menos para mim. O Senhor nos fez umas promessas para esse ministério e nós já estamos aqui há 30 anos. Eu aprendi, assim como a Daniel, procurar ao longo dos anos entender o que Deus tem falado através da sua palavra, sem desistir, porque ao longo dos tempos Deus vai nos dando pequenas porções de cumprimentos até chegarmos ao cumprimento total. Assim como aconteceu com as visões de Daniel. Após muito pensar, Daniel havia chegado à conclusão. Não havia quem entendesse a visão que havia tido. O único caminho para o entendimento era a oração e não pelo esforço único da sua mente. E o estudo de hoje, o estudo dessa semana, fala de oração e respostas. E temos aqui um dos modelos de oração encontrados na Bíblia, o qual nos dá indicação seguras de como devemos nos dirigir a Deus em oração. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus, que está hoje em Daniel, o capítulo é o 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. E o tema deste vídeo é Motivos e Bases da Oração de Daniel. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti.
Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a sua voz, a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito com mãos poderosas e ganhastes para ti nome, como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tua misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Se olharmos para o livro inteiro de Daniel, veremos que ele não precisava de momentos difíceis como esse para orar. Orava sempre, todos os dias, 3 vezes ao dia, conforme lemos no capítulo 6, versículo 10. Mas havia momentos que os desafiavam a orar com mais intensidade, buscando a resposta de Deus para as suas mais profundas indagações. Ele orava porque era um homem de Deus e preocupado com as coisas de Deus. Quem não se preocupa com as coisas de Deus não sente necessidade de orar. Daniel estava profundamente interessado em ver o bem-estar do seu povo e o pleno domínio de Deus sobre todas as nações. Vamos ver algumas motivações que levou Daniel a então orar. Vamos ver os motivos da oração de Daniel nesse estudo. Olha, a essa altura, Daniel, com quase 80 anos de idade, já tendo vivido uma vida suficientemente produtiva, com poder e testemunho, tendo um passado como homem público de destaque no Império Babilônico e dando conselhos e sendo um proeminente sábio. Pergunto eu, precisava ainda orar? Será que sua experiência de tantos anos não era o bastante? Sim, acredite vocês, ele ainda muito se inquietava e precisava orar.
Daniel, com quase 80 anos de idade, já tendo vivido uma vida suficientemente produtiva, com poder e testemunho, tendo um passado como homem público de destaque no Império Babilônico e dando conselhos, e sendo um proeminente sábio, precisava ainda orar? Será que sua experiência, a experiência de tantos anos, não era o bastante? Sim, acredite vocês, ele ainda muito se inquietava e precisava orar aos 80 anos, da mesma forma como precisava no início de sua vida. Porque a oração para ele era como ar para o pulmão. Precisava ele todos os dias buscar a face do Senhor. Ele tinha motivos especiais para orar neste momento? Olha, podemos apontar duas razões, mas ficará para o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.